A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, visitantes aí do canal. Hoje já é dia 19 de abril de 2020. Glórias a Deus, aleluia, o único Deus que há, o Senhor dos exércitos. Amém? O Todo-Poderoso, grande eu sou, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahushua. Chame-o como você tem costume de chamar, mas com reverência, com temor, porque Ele é o Filho do Deus vivo, né? Ele é o Cordeiro Santo. Ele é Emanuel, ele é o Príncipe da Paz, né? Tem que chamar de forma reverente, com gratidão e com amor, principalmente, né? A Bíblia fala, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, de falar a língua de anjo, se eu não tivesse amor, nada seria. Amor pelo próximo, amor pelo teu Deus, principalmente, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus, amar a Jesus, amar o Espírito Santo sobre todas as coisas, sobre até mesmo a nós mesmos, né? Entendeu? Glórias a Deus, aleluia. E Ele sabe quando você se refere a Ele, né, com temor ou não, com reverência, com verdade, com sinceridade, Ele sabe, independente do nome que você venha professá-lo, tá? Não caia nessa falácia aí que muitos dizem que no nome de Jesus Cristo não há salvação, que você tem que invocar o verdadeiro nome, que é Yahshua. Não caia nessa falácia. Foi no nome de Jesus, no nome do Nazareno, do Galileu, que milagres aconteceram, salvação houve durante muito tempo na face da terra, antes da internet vir à tona e nos trazer certas informações, tá? Foi no nome de Jesus Cristo que multidões foram salvas, libertas do vício, da pornografia, da maledicência, da maldade, da ruindade, né? Da vida torta que viviam. Foi no nome de Jesus Cristo que milagres e multidões de milagres, multidões de pessoas foram alimentadas, não só no pão, mas também na palavra, porque a palavra de Deus nos diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Tem muitas pessoas que não estão comendo Bíblia, não estão lendo a palavra, não estão comendo o maná que vem do céu, que é fresco a cada dia, estão se alimentando de vídeos, pregações anátemas mentirosas, estão indo na igreja de Laodiceia ouvir também pregações mentirosas, né? Mas não estão comendo a Bíblia, não estão valorizando. Eu glorifico a Deus que eu estou tendo a oportunidade, desde que eu fui desperta para a volta de Jesus, de me alimentar da palavra, de conhecer a palavra, sabe? De ler, de valorizar a palavra, e ela tem me mantido viva, como está escrita em João 17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra, Senhor, é o que vai fazer aquele que lê a palavra, que também é Jesus, acreditar em mim, Jesus. A Bíblia fala em João 17 que nós cremos em Jesus por causa da palavra. Eu me lembro que a minha conversão a Jesus foi assim. Eu não fui evangelizada pessoalmente, né? Eu tive uma evangelização indireta. Alguém deu uma Bíblia para minha mãe e essa Bíblia estava jogada no armário. Minha mãe não era cristã, né? Minha mãe não tinha costume de ler, de nos ensinar a palavra, nada disso. Mas eu vi aquela Bíblia ali jogada e eu senti no meu coração de ler a Bíblia. E mesmo não entendendo, ainda era adolescente. E ali aconteceu a minha conversão. Ali eu aceitei Jesus como meu rei. Foi no anonimato, ninguém viu. Nem minha mãe, nem minha família, que no caso era só minha mãe e minha irmã, né? Morávamos nós três. Nem eles viram. Mas o Espírito Santo de Deus viu que ali eu chorei, que eu me converti, que eu aceitei a Jesus. Ali aceitei o sacrifício que Ele fez por mim na cruz, né? Então eu não fui evangelizada pessoalmente, mas eu não quero aqui tirar o crédito, né? O mérito de quem evangeliza nas igrejas também, porque se a igreja está em apostasia hoje, mas como diz no livro de Amós, capítulo 4, está tudo no controle de Deus. Deus permitiu que houvesse chuva num campo e no outro não. Mesmo nesse sistema contaminado, algumas igrejas pregam a verdade, ou seja, elas têm a água regando ao campo delas. A água? A água que Jesus Cristo falou, vinde a mim, bebei de graça a água que eu vos dou, direto da fonte. Então, como está escrito no livro de Amós, Deus falou, eu permiti que alguns de vocês tivessem chuva nos seus campos e outros não. Isso é, profeticamente, Deus falando. Mesmo na igreja de Laodiceia, existem igrejas que não estão numa total apostasia, que o evangelho verdadeiro ainda é pregado e ainda consegue matar a sede de alguns, né, amados? O sistema religioso babilônico foi levantado com a permissão de Deus, então eu não vou tirar o crédito deles.
E é Deus que vai separar o joio do trigo, amém? Deus tem falado muito ao meu coração que está chegando essa hora. Nós sabemos discernir os tempos, né? Como diz a palavra do Senhor. Vós não sois filhos das trevas, para que aquele dia pegue vocês de surpresa. Vocês não são como os hipócritas e fariseus, que sabem dizer se vai chover, se vai ter calor, mas não conseguiram discernir os sinais dos tempos. Nós estamos discernindo os sinais dos tempos. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vindo para arrebatar a sua igreja preparada, ataviada. A Bíblia fala que a igreja a si mesma se ataviou, a noiva do Cordeiro a si mesma se ataviou, ou seja, não dependeu de homens, de pastor, de igreja, não. Dependeu da unção, do Espírito Santo, do óleo santo de Deus sobre a sua cabeça. Dependeu do alimento, que é a palavra, para manter sua fé viva, né? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de meu Deus. Ou seja, foi isso que nos manteve vivo, foi isso que nos continuou a fazer acreditar nas promessas do Senhor, foi isso que continuou a nos fazer guardar a fé. Aleluias. Então a palavra do Senhor diz, sabe, amados, a palavra que eu recebi hoje, no sonho que eu tive, foi Hebreus capítulo 4, que fala justamente disso que eu estou falando. Diz assim a palavra, Hebreus capítulo 4, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça alguns de vós e fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Glórias a Deus, aleluia. Então, o que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4? Que Paulo temia que mesmo aqueles que tinham ouvido a mesma pregação que ele ouviu e que ele anunciava, a pregação verdadeira do evangelho, perecesse. Por quê? Porque eles não tiveram a fé, não guardaram a fé. Eles tinham a palavra, eles tinham o evangelho, o conhecimento do evangelho, mas não guardaram a fé. A Bíblia fala, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei do momento de tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém? E a porta que eu abri, ninguém vai fechar. A porta do arrebatamento. Então aqui, nesse livro, está dizendo o seguinte, que os irmãos estavam misturados com irmãos que tinham ouvido a mesma pregação, mas não tinham guardado a fé. E Paulo temia que eles perecessem, ou seja, que eles perdessem a sua salvação. Hoje está acontecendo isso no nosso meio. Muitos vieram até a internet, né, por conta de, entre aspas, receber sonhos, visões de Deus, e receberam mesmo, mas hoje estão totalmente fora do contexto bíblico, fora da palavra. Não perseveraram na fé, deixaram-se contaminar. Começaram a monetizar canal, pedir dinheiro, começaram a aceitar bajulação, idolatria, tapinhas nas costas, apertos de mãos. Começaram a gostar de ter títulos, de ser conhecido no meio como alguém de Deus. Fizeram como os hipócritas e fariseus, orações, jejuns, campanhas longas para aparecer. Está escrito na palavra de Deus, Mateus capítulo 6, que as suas obras de justiça não sejam vistas pelos homens, que não queira que elas sejam vistas, mas eles querem aparecer santidade que não tem, eles querem fazer campanhas que de nada servem, eles querem continuar dando as suas, entre aspas, revelações vindas da parte de Deus, mas que não, na verdade não vêm, porque as pessoas estão ali idolatrando, reconhecendo a estes como homens e mulheres de Deus, quando na verdade não são mais. Tiveram chamados, mas se corromperam, não guardaram a verdadeira fé. Então o sonho que eu tive hoje e a palavra é por conta disso. Eu tenho visto isso acontecer no nosso meio e eu tenho me indignado, eu tenho ficado triste, impaciente. Eu estou que nem o Abacuque teve, quase resvalando o pé, desviando o pé, ao ver a prosperidade do ímpio, ao ver esses canais crescendo, as pessoas comentando em massa nos seus vídeos, dando glória a Deus, pedindo um número de conta para ajudar o ministério, chamando essas pessoas de homens e mulheres de Deus, pessoas que estão totalmente fora da palavra, até começaram pregando bem, até começaram muitos deles falando de verdadeiros avisos da parte de Deus, mas depois mudaram o discurso muito rápido. Alguns demoraram um pouquinho para mudar, mas outros foram rápidos, questões de meses, já mudou tudo.
E os cegados de entendimento estão lá, dizendo que isso vem da parte de Deus, não viram o engano, não perceberam. Então eu fiquei muito triste com esse meio por conta disso. Aí Deus me deu o Salmo 37, 2 vezes. Me deu quando eu orei e me deu através de uma irmã que veio aqui no comentário dos vídeos recentes falando: Rosa, fica essa palavra de meditação para você, Salmo 37, e ali fala sobre isso, para a gente não olhar para tudo isso. Deus está no controle de tudo isso, amados. O ímpio, a impiedade humana, as falsas revelações, os falsos sonhos, eles vão ter um fim. A máscara destes vai cair. E é o próprio Deus que está deixando eles continuarem na cegueira espiritual, continuarem no deserto. O livro de Amós, capítulo 4, diz que Deus permitiu durante 3 meses que houvesse chuva num lado de um campo e no outro não. Ou seja, mesmo num sistema contaminado, mesmo na igreja babilônica que nós hoje temos, oferecendo seus manjares contaminados, ainda existem algumas igrejas, alguns pregadores, alguns pastores, recebendo a chuva que vem direto do trono de Deus e estão pregando a verdade, mesmo nesse sistema corrompido. Mas em outros campos, ou seja, em outras igrejas, não. Continuam pregando mentira, continuam secos, sem receber a água que vem direto da fonte. E isso acontece aqui no YouTube também. Pessoas que não têm, muitas das vezes, até mesmo um ministério propriamente dito, uma placa de igreja, um templo, mas começaram bem e, de repente, tudo muda, voltaram ao vômito, se abandonaram a simplicidade do evangelho, começaram a ser religiosos. Muitas das vezes não é nem pelo dinheiro não, amados, porque não foi só dinheiro que Satanás ofereceu a Jesus na tentação do deserto. Satanás ofereceu reconhecimento humano. Satanás ofereceu poder também. Muitas das vezes as pessoas, elas não estão pedindo dinheiro na internet, elas não monetizam o canal, mas elas gostam de ser bajuladas, elas gostam de ser reconhecidas como homens e mulheres de Deus, elas gostam de ver todo mundo lá dando amém, glória a Deus, que palavra tremenda, maravilhosa, e não dão a glória a Deus, e aí isso começa também a contaminá-las. Satanás sabe, né, amados, como vai tentar cada um de nós, porque ele estuda, né, como a palavra de Deus diz, ele ronda ao derredor. Por que ele fica rondando? Porque ele fica nos observando, ele fica vendo qual é a fraqueza, o que a pessoa gosta, o que pode levar a pessoa a cair. Tem gente que cai por causa do dinheiro, a maioria, né? A palavra de Deus diz, dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem gente que cai por causa da soberba, não aceita que o irmãozinho fala está certo, tem algum fundo de verdade, só ele que fala o certo, só ele que está certo, sabe? Aí agride o irmão. Eu passei por isso aqui na internet. Pessoas que me agrediram do nada, porque eu falava da parte do Senhor, porque eu falava de acordo com o que o Espírito Santo me ensinou, e a pessoa ainda não tinha alcançado aquele pensamento, aquele ensinamento, aí se voltava contra mim. Tem pessoas que caem por causa da soberba, tem pessoas que caem por causa da teimosia. Você vê que no livro de Amós, Deus fala que ele permite com que várias coisas aconteçam. Ele permite que venha a desvalorização do dinheiro que aquele povo tinha, quando ele lança a praga nos campos de Israel. Quando ele faz as colheitas serem poucas, quando ele faz aquele povo passar fome, por isso os dentes estavam limpos, não precisava nem limpar, os dentes estavam tudo limpo. Por que o dente está limpo? Porque não come, não tem alimento. Então Deus permitia falta de alimento, Deus permitia falta de chuva, que profeticamente também é a chuva seródia, é a água que Jesus fala: vinde a mim, bebeis de graça da água que eu dou direto da fonte. Entendeu? Então Deus permitia que alguns deles até fossem presos, ou seja, era comprovado que essas pessoas estavam no pecado porque perderam a proteção de Deus e caíram na mão do inimigo, caíram na mão da justiça. Isso acontece na igreja de Laodiceia, né? Famosos aí do mundo gospel que foram presos, famosos que mataram seu enteado, famosos que se envolveram com escândalos de corrupção, dinheiro na cueca e por aí vai, né? Então, é tudo que Amós descreve. Eu permiti que alguns fossem presos, eu permiti falta de comida, eu permiti desvalorização do campo de vocês. O Israel tinha o seu sustento através dos campos. Então é a mesma coisa que Deus dizer: eu tirei o dinheiro de vocês, eu tirei a fartura de vocês. A gente vê muitas igrejas dessa igreja de Laodiceia fechando. Ou seja, eu permiti que vocês falissem, que os seus impérios ficassem, né, menos bonitinhos, menos, né? Eu permiti que alguns de vocês até morressem. Eu permiti que alguns de vocês até ficassem doentes. Viessem as pragas do Egito, que são as doenças, né, amados?
ainda assim vocês foram como tição arrebatado do fogo, ou seja, queimou, passou por isso, passou por aquilo, sabe, passou pelo aperto de Jeová, mas ainda assim teimoso, manteve-se na teimosia, não voltou para o Senhor. Então a gente vê acontecendo isso no meio por vários motivos. Pessoas na teimosia, não ouvindo a voz de Deus, mas ouvindo a voz do engano, por causa da soberba, por causa da querer poder, querer reconhecimento, querer igreja grande, querer canal grande, querer inscritos, querer like, querer visibilidade. São vários os motivos que nos podem fazer, nos levar a cair. São várias as ofertas. Satanás nos estuda. Satanás é o acusador de nossas almas. Ele não pertence ao terceiro céu, mas ele ainda tem acesso ao terceiro céu por conta disso, para ir lá pedir a Deus a alma da pessoa, quando a pessoa está fazendo o jogo de Satanás, quando a pessoa está na mentira, é filho de Satanás, filho do diabo. Quando a pessoa está na enganação, na enrolação, quando a pessoa está servindo ao propósito de Satanás, ouve a voz de Satanás e acha que está ouvindo de Deus, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, então ele finge que é o Espírito Santo, dá revelação para esse povo, dá sonhos também, dá visões também, mas eles não conseguem discernir que não vem na parte de Deus. Por quê? Porque o coração dessas pessoas é enganoso, se achou culpa, se achou falta, aí Deus os entrega na mão de Satanás, Satanás brinca, Satanás vai com a operação do erro, do engano, e as pessoas continuam lá dizendo que são religiosos, dizendo que servem a Deus. E a gente só consegue perceber tudo isso pelo discernimento que vem do Espírito Santo. Aí eu percebo tudo isso, aí eu não posso falar nada, não posso me envolver. Porque a noiva de Cristo Jesus, ela tem que olhar para o alto. O nosso Redentor se aproxima. Deus está no controle de tudo isso. Deus está permitindo, como o livro de Amós diz, eu permiti, eu fiz. Eu quem? Eu Deus. Certa vez, o sacerdote ali recebe a declaração do próprio Deus dizendo, ó, teus filhos vão morrer. Aí ele vai lá e avisa os filhos. E os filhos não ouvem ao pai. Por que não ouvem? Está escrito. Porque Deus os queria matar. Ou seja, Deus endureceu o coração deles, porque eles eram profanos. Eles não valorizavam as coisas de Deus. Eles brincaram, eles provocaram a ira de Deus. E ninguém provoca a ira de Deus e não vai ter ela para si. Então as pessoas são endurecidas. Deus deixa ter o seu coração endurecido pela maldade de Satanás. Como o Faraó. Deus foi mandando praga, e o coração de Faraó só sendo endurecido. Porque era propósito de Deus mostrar o seu poder. Era propósito de Deus fazer com que todos do Egito vissem que não havia Deus verdadeiro no Egito, mas que os dos judeus era verdadeiro. Era propósito de Deus acabar com o exército inteiro de Faraó de uma só vez. Então Deus endureceu, Deus permitiu que Faraó cada vez mais não acatassem a voz de Deus. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que aquele Faraó era um Faraó ruim, mau, perverso, que escravizava seu povo. E que se ele permitisse que o povo tivesse alguma melhora na sua terra, algum melhor tratamento, seria tão somente para continuar escravizando-o depois. Então Deus foi endurecendo o coração dele. Deus está endurecendo, está permitindo que muitos sejam endurecidos nesta hora, que é a última hora. O meu sonho foi o seguinte, amados, eu sentia o peso da ira de Deus sobre estes. Ele falou, este faz isso, este faz aquilo, este não muda, este eu tentei avisar. Só que eu não lembrava de nada, não lembro de nada. Eu só sei que era isso. A ira era a ira de Deus. Deus estava falando que está irado. A única coisa que eu me lembro nitidamente foi que Deus falava, eu dei a última chance. Eu dei a última chance. Isso eu me lembro. E quando eu acordei, Deus falou no meu pensamento, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 é um livro que fala que tem muitos que conhecem a palavra, que estão no meio, mas porque não guardaram a fé. A fé na simplicidade de Jesus, a confiança em Jesus, tão somente, não nas coisas desse mundo, no seu dinheiro, na sua fama, no seu canal grande, sabe? Não é nada disso. É a fé em Jesus Cristo. A gratidão no que Ele fez por nós. No verso 3 de Hebreus capítulo 4 diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso,
embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Está vendo? Deus está falando que tem muitos que até fazem a obra, mas o que tem de Deus é ira. E não entrarão no repouso, porque o próprio Deus jurou. Não está no meu controle mudar o que está acontecendo no meio. Vão continuar idolatrando as pessoas, vão continuar bajulando, vão continuar dizendo que pessoas que não estão falando da parte de Deus estão, e também o contrário, pessoas que falam da parte de Deus não estão. Está com inveja. Ah, a Rosa está com inveja porque esses canais estão crescendo e o canal dela não cresce. A Rosa está com inveja porque tem muita gente comentando, vendo os vídeos do fulano, do ciclano, do beltrano, prestando atenção no que eles dizem, na revelação deles, e as dela não. Os vídeos dela não. O canal dela, o que ela posta lá, não. Vão dizendo que é inveja. Vão dizendo que o certo é errado e que o errado é o certo. Deus mesmo os está entregando. E Deus falou comigo: filha, não se meta, não se envolva, não fale nada. Eu estou vendo tudo isso. Até deu um sonho para uma irmã. Ela me mandou um e-mail ontem, falando que as máscaras vão cair, que é para mim acalmar meu coração, que eu consigo perceber a verdade, mas que ninguém, amados, como diz a palavra, vai ser tido por inocente, não. Se eles estão caindo no engano, na idolatria, se eles estão acreditando em falsa profecia, é porque Deus conhece o coração deles e está permitindo. Deus não terá culpados por inocentes e nem inocentes por culpados. O arrebatamento está chegando e muito em breve. Deus separará de uma vez por todas o joio do trigo, os falsos dos verdadeiros. Muitas profecias se levantaram nesse tempo todo aí na internet que foram caindo uma após a outra. E só porque a gente diz da parte do Senhor que o tsunami virá, que o terremoto virá e nada aconteceu, aí vem também nos chamam de mentirosos, de falsos profetas. A gente tem uma base bíblica para falar. Quer saber se a profecia vem da parte do Senhor? Espera ela se cumprir. Julga a profecia, não é julgar o profeta. O que nós trazemos da parte do Senhor tem base bíblica? É verdadeiro. Agora, avivamento na face da terra, antes que venha o juízo de Deus, tem base bíblica? Não tem. Porque a igreja de Laodiceia vai continuar na sua cegueira, dizendo que é abastarda, rica, poderosa, está cheia, cresceu em número, em quantidade, mas em graça de Deus, não. Então, alguém que diz que vai ter um grande avivamento na igreja para depois Jesus voltar, está mentindo porque não tem base bíblica. Alguém que diz que vai ter fartura na terra, que todas essas coisas ruins que está passando aí na terra, sabe, vão passar, vai tudo ficar bem, vai tudo ser resolvido, vai ter uma saída, uma solução para tudo. Não só o coronavírus. Está mentindo, porque não tem base bíblica. A Bíblia fala que é para a gente não se espantar, que até o fim essas coisas vão acontecer. Que coisas? As coisas que Jesus determinou. Praga, peste, fome, terremoto, guerra, doença, nação contra nação, reino contra reino. Isso tem base bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, mais amantes dos deleites da carne do que quererem conhecer a Deus, rebeldes, sabe, caluniadores, soberbos, pessoas desrespeitosas a pai e mãe, irreconciliáveis, ou seja, não se reconciliam com Deus, são teimosos. É exatamente o que o livro de Amós fala. Deus fez acontecer um monte de coisa para eles acordarem, para eles voltarem para Deus, mas são teimosos. Então, são teimosos, vão continuar na teimosia deles, dizendo que Deus está anunciando, está dando revelação, que vai ter paz, que vai ter melhora no Brasil, que vai ter prosperidade, que vai ter, 7 anos de fartura. Tudo mentira. Tudo antibíblico. Mas as pessoas estão tão cegadas de entendimento que elas acreditam nessas pregações. Está que nem o tempo de Jeremias, que Jeremias falava, olha, a Babilônia vai vir, se entreguem porque é da vontade de Deus. A Babilônia já está vindo, o rei Nabucodonosor já tinha saído da Babilônia. Jeremias era rejeitado por aquele povo. Jeremias foi açoitado, preso. Mas os falsos profetas estavam dizendo, não, vai ter paz. Sonhamos que vai ter paz. Sonhei.
Então hoje acontece no nosso meio, a Bíblia se repete. Ela realmente é a palavra de Deus, está cortando para os dois lados. Ela corta para a salvação e corta para a perdição. Se a pessoa não quer a verdadeira fé, se a pessoa não quer, não guarda a fé, não persevera na palavra, verdadeira, genuína, no evangelho genuíno, pode estar no nosso meio o que for, pode ter capa de crente, de cristão, de bispo, de bispa, de pregador, de evangelista, de missionário, de pastor, pode ter o título que for. Não vai ser seu título, não vai ser seu canal, não vai ser seus seguidores, seus likes, seus vídeos bem vistos, que vai te levar para o arrebatamento, não. Não vai ser nada disso que vai te salvar da ira de Deus. Se ela estiver sobre você, ela vai cair com tudo. E se você aceitar a marca da besta, como está lá em Apocalipse capítulo 14, vai beber do copo da ira de Deus sem mistura. Então pode continuar aí mentindo à vontade para os seus seguidores, pode falar que a gente está com inveja, pode falar, eu vi um camarada falando aí no vídeo dele, esses que estão pregando que vai ter desgraça na terra, que vai piorar, sabe? Que Jesus vem agora, eles estão falando de falsidade, eles não estão falando da parte do Senhor. Pode continuar dizendo isso. Continua na tua cegueira. Continua sem discernir os sinais dos tempos, como os hipócritas e fariseus. Sabia dizer se ia chover, se não ia? Continua. Deus está dando corda para você se enforcar. Continua dizendo que o certo é o errado, que o errado é o certo. A palavra do Senhor Deus diz que dele ninguém zomba. Dele. Se Deus está permitindo que vocês tenham visibilidade, que vocês tenham muitos seguidores, que muita gente veja os seus vídeos, que vocês continuem entendendo que estão fazendo a obra de Deus quando na verdade não estão. Os falsos profetas lá do Antigo Testamento, lá da época de Jeremias, diziam que estavam fazendo a obra de Deus. Continuem, pode continuar. Se vocês não querem dar visibilidade aos meus vídeos, ao que é postado aqui, não só do que eu recebo, mas do que os irmãos também recebem, pode continuar. Pode continuar sem ver. Eu peço perdão a vocês que vêm, que eu sei, essa palavra não é para vocês. Essa palavra é para aqueles que não vêm mais. Você pode reparar aí. Você pode reparar o diálogo que a gente mantém sempre, não está agradando os ouvidos dele. Eles não querem ouvir de desgraças. Eles não querem ouvir de juízo de Deus. Como na época de Jeremias. Eles queriam ouvir os falsos profetas. Vai tudo ficar bem. Enquanto isso, aquele povo estava na idolatria. Aquele povo estava na prostituição. E o juízo de Deus estava sobre eles. Amaram as trevas. A condenação é essa. A luz veio e os homens amaram as trevas. Então a ira de Deus permanece sobre estes. E a ira traz o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Vai vir. Pode profetizar à vontade que a gente está com inveja, que a gente não está falando da parte de Deus. A máscara de vocês todos vai cair, seus falsos e falsos profetas do inferno. Filhos do diabo. Como assim, Rosa? Que é isso? É irmãozinho da fé. Ué, a Bíblia fala. Aquele que comete a mentira, o pecado, é filho de quem? É filho de Deus? Que eles venham se arrepender, mesmo na grande tribulação, Deus dará chance para alguns que estiverem vivos, porque tem outros que não vão viver, não. Não vão. Jesus dizia, ai daqueles que fizer um pequenino do meu pai perecer. Jesus não estava ali falando só de criança, não. Jesus estava ali falando dos neófitos da fé, daqueles que não têm maturidade, que se converteram, precisam ouvir uma palavra verdadeira e vão até esses falsos ouvir mentira e acreditam e são desviados. Ai deles! Melhor lhes fora que colocassem uma pedra amarrada numa corda no seu pescoço e se matasse logo. Jesus não estava fazendo apologia ao suicídio, não. Jesus estava dizendo que é melhor que eles admitam logo que eles estão mortos. Só tem aparência que vive. Mas a alma e o espírito já está morto. Então se mata logo o corpo. Entendeu? Melhor seria que eles se matassem logo. Admitissem que eles são mortos. Do que ficar fingindo que está vivo na fé e pregando mentira por aí, matando as almas. Pregando por vários motivos. Por dinheiro, por fama, por reconhecimento, por aperto de mão, por bajulação, por ministérios. Para conseguir casa, para conseguir terreno, para conseguir igreja. São vários os motivos.
O acusador de nossas almas, ele sabe qual é a tua tendência pecaminosa, o que vai fazer. Ele estuda, ele sonda todo mundo. A Bíblia fala, ele brame, ruge ao redor, buscando a quem entregar. Ou seja, ele faz a sua avaliação, a sua pesquisa. O que vai fazer a Rosa cair? Ah, é homem. Então vou mandar homem para a vida dela. Vou mandar a gente cantar ela, dizer que ela é linda. Dizer que quer casar com ela. Satanás fez isso comigo recentemente e quase que eu caí. Quase que eu caí nessa conversa fiada. Estava me envolvendo, não minto não. Mas Deus me salvou dessa armadilha. Já me ofereceram já muita coisa nesse meio. Já me deram dinheiro, me ajudaram. E depois, porque eu falei a verdade, se voltaram contra mim, nunca mais quiseram me ajudar. Fica com o teu ouro, fica com a tua prata. Eu vou continuar falando o que Deus manda falar. Que muitos estão sendo corrompidos, não estão guardando a fé. Hebreus capítulo 4 fala, vão perecer, não vão entrar no repouso de Deus, porque o próprio Deus jurou. O próprio Deus jurou que eles não entrariam no repouso. Deus está no controle de tudo isso, amados. Jesus Cristo, no final do seu ministério, vira para o lado e fala, cadê aquela multidão que me seguia? Já estava anunciando que eu ia passar por isto. Não ver mais o meu canal sendo citado, sendo prestigiado, com a visualização dos ditos irmãos. Tem milhares e milhares de inscritos nesse canal, mas vê o vídeo que é bom nada. Por quê? Porque o diálogo, o discurso, não agrada os ouvidos dele. Eles têm a comichão, eles têm que ir lá no canal da profeta lá não sei das quantas, da casa do não sei de quem, né? Do ministério da santidade não sei da onde. Eles têm que ir lá. Eles não podem, eles não se contentam com a verdade. Não está satisfeito com a palavra, com o que está na palavra. Eles querem revelação. Eles querem, sabe, o fermento que está levedando a massa. Eles querem o anátema. E Deus permite. Mas eu glorifico a Deus, peço perdão a Deus se eu falei mais do que deveria, porque realmente Ele sabe que eu estou abatida com isso, triste. Mas eu aceito. Eu aceito a vontade do Pai. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor vai lidar com eles. Eu só te peço, como diz o Salmo, eu só te peço uma coisa, que não falte sobre a minha cabeça o teu óleo e sobre mim o teu Santo Espírito. E que eu possa morar nas tuas moradas todo dia do meu viver. Aleluias. Então é isso, amados. Perdoem qualquer coisa. Que esses anátemas que se sentirem ofendidos também com o que eu falo, me perdoem também. Sabe? Porque não vai ser eu que vou convencer, não é muito falar. Quem tem que convencer eles é o Espírito Santo de Deus. Eles vão ficar chateados comigo. Eles vão vir até mim de repente, não sei. Deus me protege bastante disso também, graças a Deus. Eles vão ficar chateados comigo, eles vão querer revidar, eles vão querer dar resposta. Eu não vou responder ninguém. Não vou dar nome a boi, porque não precisa. Nós, como indivíduos, teríamos que discernir quem é que fala da parte de Deus, quem não é, quem não fala. Se as pessoas não estão discernindo, é porque elas merecem seus ídolos, né? Se elas estão idolatrando aí o homem, confiando, elas se fizeram malditas, porque a palavra de Deus também diz, maldito é o homem que confia no homem. Então Deus está no controle de tudo isso. Eu só glorifico a Deus. Que eu, Rosa, pela graça e infinita misericórdia de Deus, não aceito fermento de fariseu na minha vida, não aceito o anátema, não sou amaldiçoada. Vou continuar dizendo, até o fim, até o último instante desse canal da minha vida, Jesus está voltando. Se prepara hoje para te encontrar com teu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Não é no muito falar, não. Fiquem todos na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser e assim o permitir. Amém.